A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém? Irmãos, às vezes nós temos o hábito de entrar na casa de oração e ficamos presos, às vezes, numa estrutura mais de liturgia, né? Mas o Espírito de Deus está aqui, né, irmãos? Eu vim aqui, não foi só para trazer a palavra de Deus. Eu vim aqui porque Deus deu uma palavra para nós, né? Não é abrir a Bíblia e falar, é trazer uma palavra. Eu vim aqui para adorar o Senhor, porque eu sabia que Ele ia estar aqui para receber a nossa adoração. Amém? Então Deus está aqui, né? Se você visualizasse a pessoa de Deus, como é que será que nós estaríamos agora, né? Se conseguisse visualizar a presença dEle aqui, né? A pessoa do Espírito Santo, se você conseguisse visualizar com seus olhos, como é que seria a sua atitude? Como é que seria a sua postura? Talvez na certeza, né, de que o culto começa às 7 horas, que horas que você chegaria se você soubesse que Ele estaria aqui? Mas eu tenho plena convicção que Ele está aqui. Porque com a chuvinha dessa, eu não estaria aqui. Você concorda comigo, não? Algo quentinho. Pastor, não começa não. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz, e muitos de nós já experimentamos isso, que não existe lugar melhor quando Deus está naquele lugar. Aleluia. A atmosfera é diferente, não é? A expectativa, né, do que Deus tem para nós é muito bom, né? E Deus está aqui. Aleluia. Mas, pastor, e quando eu não vejo? Você deve caminhar pela Fé. a fé. O que é? A certeza das coisas que não se... De fatos que se... Opa, falhou aí. Hã? De fatos que se esperam. Quando eu entrei na igreja, aquela coisa do novo convertido, aquele gás, né? Um gás tremendo. Aí, você tem que ir para a igreja. Aí, que igreja que eu tenho que ir? Eu não sei. Eu quero Bíblia, eu quero Deus, né? E aí... Não, você tem que ir numa igreja lá que Deus fala. Aí eu fiquei encabulado. Eu falei, esse negócio é arapuca. Deus fala. Porque eu tinha uma ideia de um cristianismo que eu sempre vivi, que a gente ia na igreja e ouvia coisas e coisas e coisas, mas esse negócio de Deus falar, eu não entendia isso. Não, você precisa ir lá, é maravilhoso, tal. Foi a pastora, né, que me convidou, falou para eu ir. Aí eu falei assim, não vou não, isso aí não é de Deus não. Esse negócio de Deus fala, isso não é coisa de Deus não. Sempre fui em igreja, não tem nada disso não. A pessoa prega a palavra e acabou. Aí, ela falou assim, mas é lá que eu vou. Porque na época nós namorávamos e ela é que me levou a conhecer Jesus, né? E ela falou assim, pois é lá que eu vou, então você não vai mais. Você não vai mais, porque aquilo não é igreja não, isso aí é alguma outra coisa, mas igreja não é. Igreja não é assim. Aí ela falou assim, pois então, tenta me impedir, porque é lá que eu vou e lá eu estou indo. Eu vou lá. Aí eu falei assim, não, mas lá eu não vou. Então você cuida de mim, né? Você me deixa sozinha, ir num lugar que você disse que não é bom, e eu vou sozinha. Ela me pegou, né? Aí eu tive que ir. E eu cheguei lá, e foi assim, interessantíssimo, irmãos. Interessantíssimo. A gente cria tantas coisas na cabeça, né? A mulher que me recebeu lá era pastora da igreja. Mas eu olhei assim, eu visualizei uma enganadora, sabe? As concepções na cabeça. Eu visualizei uma enganadora, ela recebeu com tanto carinho, com tanto sorriso falso. Ela está armando alguma para mim, mas hoje ela vai ser desmascarada. Eu pensando, eu vim aqui para desmascarar. Começou a reunião de oração, a hora que começou a acontecer uns negócios lá. Eu só ficava com o olho fechado, falei assim, Senhor, se o Senhor está nesse lugar, não manda a palavra para mim, não deixa ninguém tocar em mim, porque eu estou apavorado. E essa mulher toda sorridente, olha para mim e fala assim, Deus quer falar contigo.
Aí eu falei, tá vendo? Não é de Deus. Eu falei para Deus não falar comigo. Eu falei para ele não ter conversa comigo hoje através desse povo aí. Mas foi muito bom, irmãos. Por quê? Porque naquele momento Deus deixou uma mensagem no meu, eu não vou contar o que ele falou não. Deixou no meu coração uma mensagem muito forte. Não ponha Deus em uma caixinha. Está ouvindo? Não ponha Deus em uma caixinha. Não diga que você sabe como Deus se manifesta e como Ele não se manifesta. Por quê? Porque quem define isso é Ele, não é você. Né? Deus é dinâmico, Deus é um ser real, Deus é espírito. Tá certo, irmãos? E Ele pode se manifestar do jeito que Ele quiser. Tá certo ou não? Mas que Deus está aqui, Ele está. Aleluia. Irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 22. Eu queria que eu já usei essa frase, já falei ela várias vezes aqui na igreja. Gostaria que você anotasse numa folhinha aí, ação cura o medo. Ação cura o medo. Tiago no capítulo 2, versículo 22, ação cura o medo. Lá diz assim, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Irmãos, hoje, todos nós, não existe nenhuma pessoa que não sinta medo. Não existe. Não existe. Não, pastor, existem pessoas corajosas, é verdade, pessoas corajosas existem, mas pessoas que não têm medo não existem. Ué, mas então como é que é? Corajoso ou coragem não é ausência de medo. A coragem é mesmo com medo você enfrenta. Isso é coragem. Estou com medo, mas... Às vezes a gente tem a ideia de que uma pessoa que está realizando alguma coisa importante, grande, ou mesmo algo que ele nunca fez, aquela pessoa muito corajosa, ela não tem medo. Não, não é verdade, ela está enfrentando o medo. E, na verdade, o medo é um dos maiores obstáculos para se ter resultado, é o medo. Medo impede as pessoas de realizarem. O medo impede as pessoas de andarem na vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela vai muitas vezes na contramão, né? O pessoal usa essa expressão, na contramão do mundo. Então, fazer a vontade de Deus é ir numa direção diferente do mundo, e aí o mundo está o tempo todo falando algo diferente, e aí nós ficamos com receio quando Deus diz algo, e nós sermos envergonhados, nos frustrarmos, não é? E aí vem a situação do medo de nos lançarmos na palavra de Deus, em confiança naquilo que Deus diz, e aí não fazemos. E quando não andamos, não colhemos. Se fazemos as coisas que o mundo diz, vamos colher os resultados do mundo. Mas se andamos na vontade de Deus, existem as promessas de Deus que irão se cumprir. Amém? Concordam? Então, por isso que muitas vezes, como Paulo disse, né? Aquilo que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. A luta da carne contra o espírito, né? Porque quem tem medo é a nossa alma. Tá certo? Mas quando eu me fortaleço espiritualmente, quer dizer, eu fortaleço a minha fé, aquilo que Deus diz passa a ser tão mais forte, há uma convicção suficiente para eu enfrentar o que a minha alma está dizendo. Não vá, mas espiritualmente está dizendo vá. E aí o que eu faço? Eu vou. Mesmo com medo, eu vou. Mas aí Deus vai trabalhando, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando a sua presença, o seu cuidado,
e aí nós vamos tendo experiências, resultados, portanto, mas houve a necessidade do que? De uma atitude. Tá certo, irmãos? Eu preciso andar na direção de Deus, não é? Então, quando tem a ação, vai vir os resultados, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos. Está na palavra, não é? É verdade. Então, se eu caminho na direção de Deus, na palavra do Senhor, eu vou colher. E essa colheita vai o quê? Vai mexer na minha fé. Vai me fortalecer, porque os resultados ditos na palavra se manifestam na minha vida. E aí, é verdade. Aquela convicção vem. Aí o novo desafio vem à frente, mas aí eu tenho a experiência passada, anterior, que me faz o quê? Seguir em frente. Tá certo? Por isso que uma pessoa que frequenta a igreja, mas não se lança na palavra, ele é uma pessoa insegura, está dentro da igreja, pode estar anos dentro da igreja, continua inseguro, continua sendo uma pessoa que não vê coisas de Deus no seu dia a dia, mas não porque Deus não quer fazer, mas é porque a pessoa não dá os passos. Andar pela fé, é impossível agradar a Deus, não é? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você não tem fé, você não anda na vontade do Senhor. Então, medo é uma das maiores cadeias e correntes que tem estado sobre a humanidade hoje. Guerras acontecem por causa do medo, achando que o outro vai estar se tornando muito forte e que já vai invadir, então vamos invadir antes. Cria-se guerras por causa disso. Pessoas não trabalham com determinadas pessoas porque tem medo do outro se destacar demais. A palavra de Deus diz que nós devemos viver para o nosso próximo, não é isso? Tudo que eu sei eu devo compartilhar com os meus irmãos. Mas o mundo diz, não faça isso porque depois ele vai pisar em você. Mas Deus diz, não, faça isso e você ganha um amigo. Não é? Complicado, né? E o mundo diz, não faça isso. Não ensine o pulo do gato, né? Não é verdade? O mundo não fala isso? Não ensine o pulo do gato. Conte, mas o pulo do gato nunca. Quando Deus diz que nós devemos confiar, né, a pessoas idôneas e cheias do Espírito, tudo aquilo que nós temos aprendido, nós devemos passar. Bem diferente, né? É ou não é? Mas vamos lá. A ação cura o quê? Mas então, será que tem jeito de pular essa parte? Será que tem jeito de pular? Tem que fazer, tem que caminhar, tem que agir. Será que não dá para resolver pulando essa parte? Não. Não dá. Vou pegar um exemplo, eu gosto muito da pessoa de Davi, as experiências que ele passou, não dos pecados que ele cometeu, mas a forma como Deus trabalhou na vida dele, foi algo tremendo. E um dia, Davi saiu lá do cuidado do pastoreio, né? Seus irmãos já na idade de estar no exército israelita, então eles estavam lá na frente de batalha, lutando contra os filisteus, e Davi pastoreando as ovelhas. Davi então um pouco mais jovem, né? Porque ele não estava lá nas batalhas, mas ele já estava tendo algumas experiências interessantes, né? Como um pastor de ovelhas, ele já tinha matado lobo. Aqui em Minas é lobo-guará, né? Um lobo-guará, um cachorro do mato, né? Já tinha pego esses bichos, né? Dando uma paulada neles, ou usou a funda, que aqui em Minas chama bodoque, estilingue, sei lá o que mais, né? Mas aí, ele estava lá e a palavra de Deus conta que ele foi enfrentando desafios maiores. É interessante isso. Ele enfrentou, a palavra nem relata do lobo-guará, não fala do cachorro do mato, mas aí fala do urso,
que apareceu o urso lá, ele teve que enfrentar o urso. Depois apareceu o leão, teve que enfrentar o leão, matou o leão. Então Deus dando experiências interessantes para Davi, sobrenaturais, um homem matar um leão, né? É uma coisa que não é comum. Mas, de repente, acontece dos irmãos dele estarem lá na frente de batalha, e a família de Davi, os pais de Davi, eles eram bem preocupados, né? Bem cuidadosos, homens de Deus, homem e mulher de Deus, e chama Davi para levar a marmita para os irmãos, né? Não é assim? Vai lá, leva queijo e... Olha lá, mineiro, né? Leva lá queijo e mais não sei o que lá para o seu irmão. E aí Davi levou os embornais lá. Resumindo, chega lá, ele depara com uma situação terrível. Um cara gigante, 3,20 metros de altura, né? 3,20 metros de altura, segundo a palavra de Deus, fazendo afrontas, falando, como diria hoje, falando bicho a respeito de Deus, né? Falando um monte de coisa a respeito do nosso Deus, a respeito do exército de Israel, do povo. E Davi ficou incomodadíssimo com aquilo. Mas que é isso? Falando isso do nosso Deus. Mas, irmãos, Davi não tinha enfrentado nenhum guerreiro, e muito menos de 3,20 metros, né? Muito menos de 3,20 metros. Então a gente não lê no texto, não tem relato se Davi estava amedrontado, se não estava, se Davi estava com receio ou não. Eu digo que sim, porque se ele tivesse realmente convicto, se ele tivesse assim debaixo de uma revelação, ou se ele tivesse assim uma ousadia muito grande, quando Saul ofereceu pôr armadura nele, ele não teria aceitado. Ele falou: não preciso de nada disso, só eu e o meu estilingue aqui, na época funda, né? Só eu com a minha funda aqui, eu vou acabar com esse filisteu amaldiçoado aí. Mas ele não fez isso. Ele experimentou a armadura, mas não deu certo. Ele não sabia usar. Então, mas o que acontece, irmãos? Chega lá, ele fala assim: vem cá, me diz aí, se eu der um jeito nesse cara aí, o que eu ganho com isso? Aí fala assim: rapaz, se você acabar com esse filisteu amaldiçoado aí, você fica com a mulher do rei. Ô mulher não, a filha do rei. Você fica com a filha do rei. Aí eu fico imaginando na cabeça dele: bom, filha do rei, as minhas noites vão ser melhores. A minha mesa vai ser melhor. Porque a filha do rei mora onde? Onde que a filha do rei mora? No palácio. E ele morava no pasto. Então ele falou: peraí, a matemática está ficando boa. Sair do pasto para o palácio, o negócio vai ficar bom. Eu encaro essa. Vamos lá, né? Ele não fez por essa motivação, irmãos. A palavra de Deus diz que foi pela afronta que ele estava ouvindo contra Deus, é que ele foi. Mas eu fico... Esse momento, se você for esmiuçando, tentando entrar na situação, quantas situações você, eu, já passamos e vamos passar, situações novas, situações de ameaça, situações que envolvem, se não der certo, não der o passo certo, um prejuízo grande, um prejuízo, não estou falando nem financeiro, porque o financeiro você resolve, mas e o prejuízo no sentido de você ser exposto, a sua figura, a sua pessoa, ser exposta e ser desgastada a sua imagem. Ninguém quer isso. Estão acompanhando isso, irmãos? Quantas vezes você recebe, talvez já recebeu uma proposta profissional que você sempre quis, mas na hora que chega você dá aquele friozinho na barriga? É ou não é? Não é verdade? Quantas vezes
você ouve dentro da igreja, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Aí fica aquela coisa assim, poxa, que maravilha de vida que deve ser, as coisas acontecerem assim, mas e se não acontecer? E se eu me dedicar tanto assim a Deus, e ser prejudicado profissionalmente, e se eu me dedicar tanto assim a Deus, e nada acontecer, e a minha família olhar para mim e falar, você é um fanático? Vem o quê? O receio, e aí eu não faço. Eu sei, está gravado aqui, está escrito, mas eu não alinho a minha vida nisso. Quantas vezes nós achamos que Deus vai nos direcionar de determinada forma para a solução de um problema ou de uma causa que estamos apresentando a Ele, e quando as coisas começam a acontecer, não está acontecendo como nós esperávamos. Aí começamos a tentar cancelar tudo aquilo, e não consegue sair dali. Por quê? Porque não vai sair. Tem que aprender. Irmãos, Deus não entrou na nossa vida para nos fazer pessoas cada dia mais frágeis, por não saber tomar decisões na vida. O Senhor entrou na nossa vida para nos fazer pessoas fortes, nos ensinar com as experiências da vida, nos levando a ter sabedoria e discernimento. Por quê? Porque as pessoas aí fora vão ser dirigidas pela igreja do Senhor. Como que eu posso dirigir alguém se eu não sei dirigir a minha vida? Estão entendendo, irmãos? Nós somos chamados para amadurecer, nos tornar pessoas, filhos de Deus, conhecedores de Deus, conhecedores dos mistérios de Deus, que são revelados para aqueles que o buscam, não é? Amém? Então, aqui, Davi, será que ele talvez não pensou em algum momento, será que vale a pena esse risco? A situação não era favorável, irmãos. Ele não era de guerra, ele nunca usou armadura. O outro lá diz que a lança dele, como é que é? A ponta da lança, a ponta, né? Do dardo daquele homem, tinha 7 quilos, a descrição bíblica. Couraça, 30 quilos. Imagina a força desse homem. E ele com estilingue. Nada favorável. A situação não era favorável. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus havia sinalizado na história de vida de Davi que ele estava com Davi. Irmãos, Deus nunca lança um desafio para você sem te lembrar que Ele anda com você, que Ele já esteve com você em outros momentos, honrou você, sustentou você, caminhou com você. Agora vem uma situação diferente, vem um desafio ou uma ameaça, o que seja, como você queira dizer, mas quando vem, chegou porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, algo Ele tem para você ali. Ele tem para você ali, e uma das coisas é que você aprenda a vencer todas as circunstâncias da vida, declarando que o Senhor é Deus, Ele te ensina, Ele caminha com você, e quando você não tem como fazer, Ele vem e faz milagres. Por quê? Porque a tua vida, segundo a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, né? Testemunhas. Você, a sua vida, anuncia o reino de Deus, anuncia que existe Deus, anuncia que Ele é o Todo-Poderoso. A sua vida tem que mostrar isso para as pessoas aí fora. Então, você talvez seja encontrado um dia no pó, mas se isso acontecer, não fique preocupado, você tem que lembrar, eu sou testemunha, é porque para as pessoas olharem para mim, e aí, aonde está o seu Deus? Aí você fala, anda um pouquinho mais comigo, é uma questão de tempo, porque o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar, entendeu?
É ou não é? Olha aí, você está aqui. Quantos nhenhenhê da tua família você já ouviu? Eu ouvi 13 anos. Toda a minha família hoje serve o Senhor. Quem ri por último ri melhor, né? Entendeu? Então, mas e aí? Como é que é? Como é que lida? Como é que você suporta isso? Como é que você vai suportar a perseguição das pessoas? Quando um empregador começa a falar para você, eu já passei por isso. Ah, estou vendo aqui que você é evangélico, né? É, sou. É, mas você não é fanático, né? Não, pior. Por quê? Não, porque fanático é tudo desequilibrado, fala coisas sem sentido. Esse tipo eu não sou. Mas que eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu sou. Você sabe o que é uma pessoa fiel a Deus? Aí você tem que usar sabedoria, né? Porque senão ele já está te cortando, né? Você sabe o que é uma pessoa fiel a Deus? Eu tenho ideia. Pois então deixa eu falar um pouquinho. Fiel a Deus é aquela pessoa íntegra, aquela pessoa que honra o seu patrão, que não rouba o patrão, mas onde ele entra, ele abençoa, ele faz o melhor que ele tem ali, e daí vai, né? Tem pessoas aqui que já conseguiram emprego porque na ficha colocou evangélico. Algumas pessoas que nem cristãos são, consideram, porque eu ouço isso, né, como pastor, muitos empregadores me procuram, você não tem alguém para indicar, né? E às vezes eu fico curioso, mas por que você está procurando na igreja? Ah, porque os evangélicos são honestos. Eu até falo às vezes, cuidado, né? Nem sempre é assim, né? Mas ele entende que a maioria é assim. Que bom, bom testemunho, né? Mas vocês estão entendendo, irmãos? Então Davi, veja bem, Davi, ele estava numa situação ameaçadora, ele se envolveu naquela situação. Se o povo, a disputa era a seguinte, em vez dos filisteus entrarem em guerra com os israelitas, eles decidiram assim, não, vamos botar um guerreiro só, um guerreiro do lado do filisteu, um guerreiro dos israelitas. Quem ganhar, o outro exército serve a quem ganhar. Poxa, sente a pressão? Está tudo na tua mão? Você está entendendo? O destino do seu povo está na sua mão. Entra na posição dele. Olha, Alfenas vai prosperar ou vai zangar de vez, depende de você. A maioria vai falar assim, estou fora, eu não vou pegar essa responsabilidade. Pois é, mas Davi caçou ela, né? Foi atrás. E olha lá, aconteceu, mas ele poderia não ter passado por nada disso. Nada disso. Muitos aqui estão perdendo resultados, virada. Sabe o que é ponto de virada? Que eu já preguei aqui. Ponto de virada. São oportunidades particulares e específicas que Deus põe na sua caminhada para você sair do anonimato e ser uma pessoa conhecida, colocado num lugar de honra, para que quando você for colocado lá e alguém perguntar como você chegou lá, aí você dá glórias a Deus. Estão entendendo? E pontos de virada, existem várias na sua trajetória. Muitos ficaram para trás e você não pegou, como eu também não peguei, né? Mas chega a hora que a gente aprende isso. Estamos perdendo tempo. E aí não vou deixar mais passar. As pressões você vai continuar sentindo, medo você vai continuar sentindo, mas eu vou dizer uma coisa para você, enquanto você não enfrentar, você vai ser uma pessoa que vai deixar passar todos os pontos de virada da sua vida. A sua vida não vai ser muito diferente da vida das pessoas que temos aí fora, que luta e alcança algumas coisas, não vai ser muito diferente. Mas Deus está procurando, né? Aí vamos ajustar na palavra. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, irmãos. Não está procurando religioso. Entende? Irmãos, muitas vezes aqui dentro da igreja, você ouve uma palavra que te incomoda.
Mas o que adianta você pegar, levantar e sair do culto, querido? Não adianta nada, tua vida não acrescentou nada. Você sai irritado, mas na verdade Deus falou com você. Sai dessa posição. Sai disso. Abre a Bíblia. Veja o que eu tenho para você. Mas Deus não te cobra disso. Ele está dizendo, não venha depois me falar que eu não estou agindo a seu favor, porque quando eu te chamo para algo novo, você não vem. Quando eu coloco algo na sua mão, você diz que tem medo e entrega para outro. Quando eu estou dizendo, você um dia orou a mim, Senhor, me usa, está aqui, eu te quero. Não, agora não, Senhor. Agora eu não estou preparado. Agora, irmão, você nunca vai estar preparado se você não se lançar. Não existe estar preparado. Ah, pastor, nós tem pessoas que vão para a obra missionária, eles se preparam no seminário. Não, eles recebem informações no seminário. Eu fiz seminário, já fiz seminário de missões. Não, é informações. Quando você entra no campo missionário, ninguém diz o demônio que você vai enfrentar. Lá você não aprende isso. Não sabe a legião que vai passar na tua frente. Não sabe nada disso. Mas a hora que chegar, aí é Deus e você. O discernimento vem do Senhor. Estão entendendo? Não vem de seminário, vem do Senhor. O Senhor é que dá o discernimento. O Senhor é que dá a unção, que dá a autoridade. Irmãos, Deus está conosco. Amém? Só que você precisa viver isso. Você precisa sentir isso. Quando você entra na situação de risco e você sai, você sente a presença de Deus. Você vê o agir de Deus. Agora, se você se protege, Deus não precisa entrar. Não precisa fazer nada. Você já se escondeu, você já amoitou, você saiu fora. Mas aí, não pode esconder a luz. Não pode, não é o que a palavra de Deus diz? No Evangelho de Mateus, não pode se esconder a luz, você é a luz do Senhor. O Espírito de Deus está em você. Né? A luz do Senhor está em você para brilhar, para ser colocado no lugar certo. Amém? É muito pouco tempo. Eu acho que eu gostaria que... Ah, meu Deus. Mas fala para você mesmo, olha, dentro de você, todo novo é ameaçador. Tudo que é novo é ameaçador. Tudo que é novo é ameaçador. Você sempre vai sentir um friozinho, uma coisa de querer sair fora. Cuidado, querido, cuidado, porque você só se sente forte depois que você é experimentado naquilo, né? 1 João, capítulo 5, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos ser fortalecidos, amém? Davi de pastor, já ungido ali, mas você já entendeu isso? Olha aqui. Olha, a história de Davi é tremenda. Quando eu me converti, naquela noite lá que eu contei para vocês, uma pessoa colocou a mão no meu ombro e começou a falar um tanto de coisa que eu não entendia nada. Uma das coisas que essa pessoa me falou, falando em línguas estranhas e tal, e trazendo interpretação, falou assim: o Senhor te separa hoje para o ministério da palavra. Aí eu, ministério, o que é isso? Palavra, o que é isso? Né? Aí quando acabou aquela reunião, eu peguei uns 3 que estavam lá, que parecia ser entendido. Eu falei assim, mas o que é esse ministério da palavra? Ele falou assim, ele está dizendo que você vai ser pastor. Eu? Deus me livre. Foi a minha resposta. Aí, não, você é muito novo na festa, você nem sabe o que é pastor. Não, você é igual essa mulher aí, eu não quero ser não. Aí, ó, o que deu, né? Separou, está separado. Mas foi interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque Davi, quando ele foi ungido, você percebe, chegou Samuel, né? Unge ele. Todo mundo olhando, não entendendo nada, porque ele não era o primogênito, ele não era nem o mais fortão da família, não tinha pinta de rei, era um carinha simples, na boa, sossegado,
cuidando ali das ovelhinhas do pai, sossegadão, né? Quando ele foi ungido, ouça isso, irmãos, guarda isso. Cuidado. Uma palavrinha de alerta para a igreja dos dias de hoje. Quando o seu pastor ou uma pessoa reconhecida como profeta de Deus dentro da igreja te fala uma coisa, guarde isso no lugar certo. Guarde isso no lugar certo. Davi não debochou, porque naquela época as pessoas sabiam o que significava um profeta entrar dentro de uma casa. Profeta não andava em casa de pessoas assim para comer. E quando ele saía do lugar de adoração e ia para dentro da casa de uma família, ali tinha algo muito sério a ser ministrado e que ia acontecer. Estão entendendo? Aquela família ficou mobilizada com aquilo. Mas o que aconteceu? Olha lá, olha como é que Deus trabalha na história. Davi estava dando uma estilingada naquele gigante, o gigante estava caindo e Davi estava indo para o palácio. Mas ele ainda não era o rei. Mas aí Deus mais para frente vai organizando todas essas coisas, que aí muitos aqui conhecem a história. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: o que cabe a você, meu irmão, o que cabe a você, aquilo que está sendo colocado diante de você, busque o Senhor, pegue orientação de Deus. Mas e amanhã? Amanhã pertence ao Senhor. Entenda o que você tem que fazer ali. Entenda que você está sendo trabalhado por Deus justamente para vencer o medo. Você precisa vencer, superar para você caminhar. Porque depois vem, a resposta vem, a bênção vem. Quando você vence uma batalha, no Velho Testamento fala dos despojos da batalha. Quando nós vencemos batalhas no nosso interior muitas vezes, quando nós vencemos, nós temos um despojo, nós ganhamos algo de Deus. É maravilhoso isso, é libertador, irmãos. Ouça o que eu estou dizendo, é libertador. Todas as pessoas aqui têm um potencial enorme, enorme. Aqueles que eu conheço, se você quiser saber, marca um horário comigo, eu falo do seu potencial, do que eu conheço de você. Potencial enorme. Essa igreja era para estar explodindo de tamanho e de obra. Todas essas igrejas que têm Alfenas já era para ter sido alcançado para Jesus. Mas porque as pessoas não acreditam. Essa é a realidade. Por não acreditar, começa a arrumar coisas na vida para estar se escondendo. Se escondendo do quê? Desculpa ser sincero com vocês, irmãos. Você nasceu para louvor e glória do Senhor. Você não nasceu para ser empresário. Pastor, mas eu não posso. Pode, mas lá você vai ser um instrumento de louvor e glória do Senhor. Estão entendendo? Mas a pessoa está gastando muito tempo com muitas coisas, se escondendo. Por quê? Com medo da vergonha. Isaías 54, o que diz lá? Alarga a tua tenda, estica as cordas, firma bem as estacas. Promessa de Deus, futuro glorioso de Sião, porque vocês transbordarão para a direita e para a esquerda. Não impeça, é ou não é? Não impeça. Enfrenta o medo, porque é impedimento. Não impeça. É uma atitude nossa, não é de Deus. A parte de Deus é todo o restante. Mas eu não posso impedir, eu tenho que firmar a estaca, fundamento na palavra. Eu tenho que dar oportunidades, expandir a minha tenda. Significa o quê? Que eu tenho que acreditar que eu vou crescer, eu tenho que investir na minha vida, eu tenho que investir na minha família, eu tenho que investir nessa igreja, porque vai crescer, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Agora, terminando. Isaías 54, versículo 4, ele fala assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Irmãos, aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Está relatado no Velho Testamento e Paulo traz na carta de Romanos novamente, dizendo estas palavras:
Aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. A vergonha vai sair da tua vida, meu irmão. É o contrário, ela vai sair da tua vida. Aleluia. Isso é bom demais. Se você tem ameaça, você não tem paz. Mas a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Não está escrito isso? Filipenses, capítulo 4, não é? Então, eu preciso achar essa paz. Essa paz está, irmãos, em andar pela fé. Você precisa crescer, eu preciso crescer. Crescer na fé. Se lance nas situações, nos desafios que Deus tem colocado para você. Vá, ore, busque o Senhor, pegue a resposta, siga em frente. Porque a ação cura o? A ação cura o medo. Terminando, último versículo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Que revelação. Tudo isso eu estou falando porque olha aqui, registrado nas Sagradas Escrituras. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. O homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Irmão, se você enfrentar, você vai dar força à sua fé, né? Você vai fortalecer a sua fé. Isso acontece passo a passo. Lembra, Deus coloca oportunidades. Deus é maravilhoso, Ele está trabalhando a nossa vida. As oportunidades estão aí para você crescer. Deus está com você em cada uma delas, amém? Dando estratégia, derramando unção, colocando o seu cuidado, a sua segurança em você. Mas o medo humano, a alma, está ali junto, gerando uma confusão. E você tem que alinhar a sua mente. Você tem que alinhar a sua mente. O cristão não anda pela emoção. O cristão é conduzido pela fé. Amém? Glória a Deus. Os resultados vão vir de Deus, como promessa. O zelo do Senhor cumprirá a sua palavra. Amém? Aleluia! Vamos colocar de pé então, irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, te adoramos, Deus, pela tua palavra. Senhor, nós te louvamos pelo exemplo que nós conseguimos tirar, Senhor, e fazer um paralelo com a nossa vida na pessoa de Davi. Senhor, em muitos momentos, Senhor, o Senhor tem tempo, o Senhor tem pontos de virada para a nossa vida. As oportunidades estão surgindo, muitos de nós estamos perdendo as oportunidades, mas nós te louvamos porque o Senhor nos dá novas oportunidades. Vem, Senhor, em nome de Jesus, a tirar o medo da tua igreja, Senhor, a fazer a tua igreja uma igreja que acredita, Senhor, realmente na tua palavra, uma igreja que analisa a tua palavra, observa a tua palavra e vê realmente, Deus, que as coisas são muito diferentes, mas em nome de Jesus, entre o chamado do mundo e o chamado da tua palavra, nós vamos ficar com o teu chamado, sabendo que o Senhor é poderoso para mudar circunstâncias, sabendo que o Senhor é poderoso para mudar corações, sabendo que o Senhor detém todo o poder, porque tu és o Criador de todas as coisas. Então, Senhor, é tempo de viver uma vida sobrenatural, é tempo de viver uma vida diferente, a nova vida relatada na tua palavra, ela sai do comum e entra no sobrenatural. Em nome de Jesus, nós queremos nos lançar inteiramente nas tuas mãos, Senhor. Sabendo que vamos sentir medo muitas vezes, e que o Senhor sabe disso, mas que o Senhor nos fará corajosos. O Senhor nos ensinará a enfrentar o nosso medo, mostrando que o Senhor não falha naquilo que diz. Aleluia, aleluia, glórias a ti. Levanta sua mão, querido. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por poder te adorar neste lugar.
Senhor, te agradecemos pelas bênçãos liberadas sobre a nossa vida, através de todo o tempo neste culto, onde o Senhor é presente. Meu Deus, que estas bênçãos sejam manifestas, Senhor, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquele que é o enganador, aquele que lança a palavra de medo, suas obras sejam anuladas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que os teus olhos e o teu entendimento se abram, e que você possa identificar as palavras de engano, e não ceder mais, mas enfrentar em nome de Jesus. Que você leve a bênção do Senhor para a tua casa. Quando você entrar na sua casa, mais uma vez, entre e declare: a bênção de Deus na minha casa, a bênção do Senhor seja sobre a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.